Passada sobre as primeiras partes. Então, o que Deus fez quando Ele criou o homem e a mulher. E nós vimos então a forma como Deus construiu o relacionamento entre o homem e a mulher. E como Ele gostaria que esse relacionamento continuasse sendo refletido e fosse o reflexo. Então, lembra que nós falamos que o relacionamento do homem e da mulher, certo? Sendo solteiro, sendo casado, ele fosse então o reflexo de quem? De Deus. Porque Deus é conhecido por quê? Por nós, né? Pelas nossas próprias vidas, pela forma como nós temos agido. E eu creio, como eu já falei para as irmãs, que Satanás ele tem controlado, ele tem impedido isso em nossas vidas, de nós reconhecermos o propósito, o valor que nós temos como mulher, né, nessa terra. Então, nós precisamos pensar que Deus nos criou e Deus nos criou para o relacionamento, né? Nós somos seres relacionáveis. Se eu perguntar para vocês hoje, os maiores problemas que acontecem, que estão inseridos às vezes no seu contexto, são problemas do quê? Do que, mas? Relacionamentos. Por quê? Porque as maiores crises, os maiores conflitos, os maiores problemas que nós temos estão onde, mas? Nos relacionamentos. E não só pensando a gente como mulher, mas os homens também têm problemas de relacionamento. Por que nós temos problemas de relacionamento? Porque esse é o maior investimento de Satanás. Que os nossos relacionamentos não sejam um reflexo da glória de Deus, da imagem de Deus, do caráter de Deus, da natureza de Deus na nossa vida. Então nós precisamos encontrar e entender que o maior investimento que nós podemos fazer na terra não são em coisas, mas são em relacionamentos. Por quê? Porque tudo o que Deus fez, Ele tinha um objetivo, relacionamento. A igreja está instituída na terra para que as pessoas encontrem Deus, se conectem com Deus, que elas se relacionem com Deus. Mas Deus está usando quem na igreja? Quem é a igreja? Eu e você. E se eu não sei lidar com os meus relacionamentos, eu estou falhando aonde? Na missão de espalhar e de espelhar a glória de Deus. Então, assim, como eu estou falando, irmãs, eu estou falando sobre nós, mulheres, o que nós podemos fazer, qual é a nossa parte. Então, nós vimos aqui que Deus, então, construiu o relacionamento do homem e da mulher, sempre tendo como padrão o relacionamento que ele tinha com quem? Com o filho, certo? E aí Deus cria a igreja. Então, o seu filho veio, ele se sacrificou por nós, morreu por nós, mas ele também se tornou um padrão. Então, quando a gente pensa agora no homem, então a palavra de Deus diz que o homem deve amar a sua esposa do ponto do quê? De morrer ou se sacrificar por ela. Por que tem que ser dessa forma? Porque é dessa forma que o quê? Que o relacionamento entre o pai e o filho vai ser conhecido e reconhecido na terra. Certo? Então, quando nós temos problema de relacionamento, nós precisamos trabalhar e entender que o seu relacionamento, seja ele qual for, ele deve ser um reflexo da glória de Deus, do relacionamento, então, que Deus tem, então, com o seu filho. E quando Deus, então, ele traz a igreja, né, a igreja espiritual, ele também dá um padrão para quem? Para nós, as mulheres. O que as mulheres devem fazer? Elas devem se submeter aos seus maridos da forma como a igreja se submete a Cristo. Porque é dessa forma que o mundo vai reconhecer o quê? O relacionamento do pai e do filho. Através do quê? Também. Então, quem é o padrão para a mulher? Já falamos sobre isso. Não é sua mãe, não é sua sogra, não é os livros, não. O padrão é o quê? A igreja. Da forma como a igreja se submete a Cristo, a mulher deve se submeter ao seu marido. Então, é dessa forma que Deus, então, construiu
esse relacionamento. Então, ele fez isso. Nós falamos sobre o parentesco, né? Naquele texto lá de Gênesis 2, 22 a 25, nós temos ali como que Deus faz isso, como ele fechou isso, e como que Satanás veio e trabalhou cada item, o que? Para desfazer, para desconstruir aquilo que Deus construiu ali, quando ele criou o homem e a mulher. Então ele começou pelo parentesco, falou do compromisso, da unidade, da comunhão, da autenticidade também, da pureza, que foi o que nós falamos a semana passada, ok? É só para situar, ok, irmãs? Só para nós nos situarmos até onde nós estávamos. Nós vamos ler, vou pedir novamente para alguém ler 2 Coríntios 4:4. 2 Coríntios 4:4. Quem pode ler? 2 Coríntios 4:4. Nos quais o Deus deste mundo cegou as mentes daqueles que não creem, para que a luz do glorioso Evangelho de Cristo, que é a imagem de Deus, brilhe para eles. Então tá, então aí nós temos uma palavra, imagem de Deus, certo? Então Deus nos criou a sua imagem e a sua semelhança, e aí está falando que o inimigo cegou o entendimento, para que não resplandeça o quê? A luz do Evangelho aonde? A luz do Evangelho, ela é refletida através do quê? Da imagem de Deus. Porque quando a gente pensa no relacionamento do pai e do filho, a gente lembra quem é o Evangelho? O filho. O filho é o próprio Evangelho. Então, quando nós refletimos, né, a imagem do filho, a própria imagem, a própria glória de Deus é manifesta, a imagem de Deus. Então, nós precisamos compreender isso, que nós precisamos, através dos nossos relacionamentos, fazer o quê? Espelhar o Evangelho, que é o quê? A glória de Deus. Quanto mais o Evangelho for pregado e vivido, mais o quê? A glória do Senhor será manifesta nessa terra. Quanto mais na minha vida o Evangelho for vivido, nos meus relacionamentos ele foi vivido, mais a glória de Deus vai ser manifesta. Então é muito importante a gente entender isso. Quando a gente lê, eu estava estudando essa semana, quando a gente lê Isaías, acho que é o capítulo 2, quando Isaías responde ao chamado, né, de Deus, ele fala o quê? Qual é a resposta de Isaías quando Deus chama ele? Acho que é no capítulo 2. O que ele fala? Exatamente. Eis-me aqui, envia-me a mim. O que essa... Tem uma redundância nessa frase. O que fala lá? Eis-me aqui, envia-me a mim. Quando a gente vai traduzir isso, o que a gente pensa a respeito dessa frase? Está se oferecendo. Então, eis-me aqui, sim. Envia-me a mim. Pensa aí nessa frase. Pensa aí, gente. Repete 3 vezes essa frase para a gente entender. Quando eu estudei, eu entendi. Mas, olha, eu tenho 30 e poucos anos de crente, mas eu sempre tive um entendimento. Envia-me a mim. O que ele estava falando? Para receber o Evangelho para ele dar a mim. Então, eu tenho que receber primeiro. Eu também. Mas a gente sempre acha que assim, ele tem que ir. Envia-me a mim. Não. O texto está dizendo, ele está pedindo que o Evangelho primeiro, aonde? Resplandeça nele. Porque quando o Evangelho resplandece em mim, então ele faz o quê? Ele reflete. Então quando ele fala isso, ele sabe o que está dizendo. Porque ele era um profeta. Então ele está falando, envia o Evangelho a mim, e eu irei. Então ele estava, naquele tempo já era profético, a vinda do Messias. Envia-me a mim. Então que o Evangelho primeiro impacte a minha vida,
para que depois possa impactar a vida dos outros. Olha, gente, eu nunca tinha pensado nisso, nesse texto. Então, nós precisamos entender, irmãs, então foi por causa do pecado que nós fomos impossibilitados de experimentar a mesma atividade que Adão e Eva, então, viviam ali no jardim, certo? Infelizmente, nós perdemos, como nós cantamos a semana passada, então, esse momento de usufruir de um relacionamento eterno, que era, então, preconizado ali, naquele momento, né, pela aquele encontro entre o homem e a mulher e o seu Criador, né? Então, irmãs, a gente acha que, quando a gente fala em pecado, a gente minimiza muito, porque a gente não sabe a extensão de tudo isso, não só na nossa vida, mas na humanidade toda, de como o pecado, né, essa transgressão, ela trouxe então tudo isso para a nossa vida, né? Esse distanciamento, esse vazio, essa angústia que nós estamos sempre buscando, né? Porque as pessoas não param de buscar, encontrar satisfação. E então, nós nesse mundo pós-moderno, o que a gente faz? A gente acha que são as coisas que nos satisfazem. Mas nós precisamos entender que a satisfação nós encontramos aonde? No nosso relacionamento com Deus. Ninguém, irmãs, pode nos dar satisfação plena a não ser o próprio Deus que nos criou. E nós ainda continuamos buscando em outros lugares. Então, quando Deus, então, irmãs, prestem atenção, em qualquer área da nossa vida, quando Deus não está sendo glorificado, quem está sendo glorificado é o nosso eu. O que nós estamos vivendo hoje é exatamente isso. Um tempo de hedonistas que só pensam no seu próprio eu, no seu próprio umbigo, né? Então nós temos uma geração ingrata, incrédula, egoísta. Então, se Deus não está no centro ou governando a nossa vida, é o nosso eu. E todos os nossos problemas, sejam eles quais forem, nunca está relacionado com o outro. Está relacionado com o meu eu no centro. A maioria dos problemas de relacionamento está ligado ao eu, está ligado ao egoísmo. Porque se nós olhamos todos os relacionamentos e toda a nossa vida do ponto de vista de Deus, entende? Nós não teríamos problemas se nós estivéssemos olhando exatamente como nós estamos aprendendo aqui dentro da palavra de Deus. Então, Cristo, quando ele vem, então ele abre a porta para a restauração desse relacionamento. E a palavra de Deus diz lá em Romanos 8, 28 e 29, que Deus fará com que todas as coisas contribuam para o nosso bem, segundo o propósito que ele tem de nos conformar à imagem e semelhança do seu Filho, nos colocar de novo naquela forma original, né? Então, criados à imagem de Deus. Então, olha só, irmãs, eu tenho uma pergunta. Então, se Cristo abre a porta para a restauração desse relacionamento íntimo que o homem tinha com Deus, no fim das contas, é isso que o homem e a mulher no casamento têm a missão de refletir. Então, eu vou perguntar para você, como mulher. Você, mulher, pode impedir que Satanás destrua esses aspectos de seu casamento ou de outros relacionamentos e também da sua família? Será que nós temos condições? Temos. Então, irmãs, uma coisa muito importante. Nós temos que cuidar, porque nós ainda continuamos, lembra que eu falei? Ouvindo a conversinha da serpente. Então aqui, quando nós vimos aqui no nosso primeiro item, nossa primeira folha aqui, nós temos os 6 itens importantes. Para você descobrir se a serpente já está, né, no seu jardim, você precisa rever esses 6 aspectos aqui. Em relação ao parentesco, ao compromisso, à unidade, à comunhão, à autenticidade e à pureza. Como vai o seu relacionamento? E aí você vai descobrir em quais desses itens a serpente tem investido mais.
E isso pode ajudar você, né, diante de Deus, trazer a atmosfera para cura, para restauração, para restituição daquilo que o inimigo tem roubado. Seja no relacionamento conjugal, seja no relacionamento familiar, seja em qualquer tipo de relacionamento. Nós precisamos entender que o que mais afeta a nossa vida são os relacionamentos. A gente pode não ter nada, mas se a gente estiver bem com as pessoas que a gente ama, a gente está bem. Entende? Mas então, nós precisamos investir nisso. Mas nós precisamos olhar isso do ponto de vista de Deus. Então, nós vimos que Eva, ela foi enganada por uma conversa de vendedor. Agora minha pergunta é, irmãs, quantas de nós já fizemos comprinhas e a propaganda era maravilhosa? E quando a comprinha chega, não é bem exatamente como a gente fez. Quantos de vocês já foram enganados por conversa de vendedor? Ontem eu estava olhando o meu engano lá, falei, gente, vou falar. Eu entrei na Shopee, Shopee, história de Shopee, a Shopee é maravilhosa, e eu entrei na história da Shopee. Aí eu queria comprar uma capa pro sofá, né? Aí falei, gente, aí tô lá, procuro, achei uma linda, bordadinha, não sei o que, tá lá. 169 alguma coisa. Era, porque o sofá é assim, é em L, né? Aí comprei a tal da capinha, aí tô esperando, aí chegou o negócio. Gente, quando chegou, olhei, abri a caixinha, tinha um pedacinho de pano, desse tamanho, bordadinho, da corzinha que eu queria, mas um paninho só. A outra, que deu para cobrir meio L assim do sofá, porque a outra parte não veio nada. Da Shopee. Não consegui até hoje rever o dinheiro, tô lá, para ver o coisa. Então, irmãs, quantos de nós não fomos enganados por conversa de vendedor? Teve gente que já recebeu tijolo em vez de celular, recebeu uma coisa. Entende? Por quê? Porque a propaganda, ela cresce nos nossos olhos, né, gente? A gente vai pela beleza, até hoje, né? A gente vai pela beleza, né? Principalmente as mulheres são assim, né? Então, é beleza. Depois, né, gente, como diz, tem uma história, né? Bom violão, como é que tem um? Dentro, bela viola. Por fora, bela viola. Por dentro, por quê? Porque a gente é pelos olhos. Satanás sabia disso? Sabia. Sabia que a Eva, ela ia ser o quê? Seduzida pelo quê? Pelo olhar, pelas coisas que ela olha. Um dia desses eu vi uma televisão lá no site, aí tava falando R$600, eu já ia depositar o dinheiro. Meu Deus! Eu ia perder o dinheiro na hora, no site, sabe, olhando ali, aí eu vi, achei que ela ofertando muito, ela disse, que coisa. Aí a amiga falou, uma amiga que falou pra mim, alertou, aí eu falei, menina, agradeço a você. Então, porque a gente pelos olhos, a gente olha e já acha que é aquele, é isso mesmo, é isso que eu quero. E depois, né? Não é, Ana Maria? Né, Ana Maria? Ela aqui tem umas avaliações boas, ela olha pelas avaliações, ela usa Shopee muito, mas ela vai pelas avaliações primeiro. Então, falaram a mesma coisa pra mim, eu nem vi as avaliações. Nem olhei as avaliações. Gente, vamos continuar. Então, quem de nós já não foi enganado por conversa de vendedor? Em Gênesis, capítulo 3, versículos de 1 a 6, nós vamos ver, então, como foi que esse vendedor, né, enganou a Eva. Gênesis, capítulo 3, versículo de 1 a 6. A minha amiguinha está aqui porque ela está aqui, já vai. 5 minutinhos, já chega lá. Já vai chegar lá, vamos lá. Gênesis, capítulo 3, versículos de 1 a 6. Quem pode ler? Então, o papo do vendedor Satanás. Então, nós vamos verificar quais são as informações. Versículo 1 primeiro, vamos lá. Quem pode ler? Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Então, olha só. Então, a primeira informação desse versículo diz respeito, então, à serpente. Quem ela era? Era o mais astuto de todos os animais. Primeira coisa que você precisa saber é que a serpente, ela caminhava igual a gente, ela não rastejava, todo mundo sabe? A serpente era um animal muito
bonito, não era feio igual a gente vê ele hoje, né? Ver não, né? Que eu não quero nem ver. A gente tem noção. A gente tem noção, mas ela era um bicho muito bonito, muito, né? Até hoje é assim. Se for ver Mas é isso aí. dela, né, a forma até mesmo que Deus criou os detalhes. Então, assim, eu já vi vários desenhos, assim, né? Que ela parece uma borboleta andando, um negócio assim, toda brilhosa, toda cheia de brilho. Mulher gosta de brilho, né, gente? Então, assim, tem muita coisa. Sabe-se lá o que atraiu, aonde começou essa conversa. Alguma coisa. Se foi os brilhos, se foi os brincos, se foi o que, eu não sei o que traiu lá. Mas, gente, então ela diz a palavra de Deus que ela era astuta, ela tinha uma sutileza incrível. Então, ela deve ter chegado, né? Às vezes as mulheres chegam, né? Para seduzir. Molinha, né? Ela deve ter fala mansa, chegou lá, né? Então, bem sutilmente, sem alarde, né? Não é chegar chegando, achando, não. Né? Bem dócil, né? Bem fácil de nada assim, se ela viesse assustando, né? Ela até falava, né? Então, Aí você que tá daquele jeito lá já olha e fala, gostei, alguma coisa. Então, o inimigo sabia exatamente o que dizer. Olha, então assim, porque tudo começa na nossa mente, certo, irmãs? Nada começa pelo coração, tudo começa na mente. Então ela começa pela mente. Então ela manobra, né, os pensamentos da mulher na direção que ela já tinha escolhido. Eu tenho que acabar com esse relacionamento. Eu tenho que acabar com esse propósito desse casal. Deus colocou eles aqui nesse jardim e eu preciso acabar com o propósito que eu tenho para eles, não só para eles, para a humanidade toda, né? Porque a humanidade ia surgir através dele. Então, Satanás não chegou dizendo que Deus era muito controlador. Olha como chega. Ela não chegou falando assim, esse Deus aí não tem nada a ver com você, não. Ele não é bom nada, você... Não. Ela chega manobrando as coisas. Então, não falou dizendo, ele é muito controlador, né? E que Eva ia sofrer as consequências por desobedecer ao Senhor. Não falou nada disso. E que ela deveria pensar mais em seus próprios interesses. Não é o que se fala hoje, mano? Por que você não sai de casa? Pensa mais em você. Tem que pensar mais em você. Você tem que ser feliz. Então, não começa assim. A vida é curta, exatamente. Né? E outras coisas que a gente ouve, né? Então, ele chega exatamente assim, dessa forma. Então, ele deve ter imaginado que uma abordagem direta ia pôr tudo a perder, certo? Com muita sutileza, então, o diabo faz o quê? Ele distorce a ordem de Deus. E é assim que ele faz até hoje. Você sabe que ele não mudou. Mas ele não mudou. A estratégia dele continua sendo a mesma. E homens e mulheres continuam caindo na mesma estratégia. Certo? Mudando o quê? A sua forma de pensar. Gente, e é muito triste você ver isso. É muito triste. As pessoas já têm um discurso pronto quando você chega. Você pode falar da palavra, pode falar, mas as pessoas chegam com um discurso pronto. Essa semana eu recebi uma pessoa lá e assim, eu perguntei, né, da opção sexual da pessoa e ela fala pra mim. Aí eu falei assim, mas e como que fica Deus? Ela falou, Deus não tem nada a ver com isso. Deus me ama, Deus... Eu falei, e a palavra de Deus? Você já leu os textos da palavra de Deus? Não, eu não leio a Bíblia. Eu falei, por que não lê a Bíblia? Aí você vai perguntando, você vê que o discurso é pronto, não é dele, não é da pessoa. Então, assim, tudo que ele pega na internet, nas conversas, eles trazem prontinho. Entende? As pessoas trazem pronto, porque elas já sabem o que elas querem. Então, assim, Satanás já seduziu ele, entende? Com aquela mentira. E ele nem foi verificar se realmente aquilo é verdade. Então, irmãs, gente, eu falo para vocês, a coisa está muito difícil. Eu sinto muito pelos pais, pelas mães, porque as mães nem
sabe o que se passa na mente, no coração desses jovens. Gente. Por quê? Por causa da sedução. A conversa já está pronta, desde lá do Éden, continua a mesma, não mudou. Satanás não vem dizendo que Deus vai, não, vem amaciando as coisas. Então, olha só, ele deu uma ligeira alterada na verdade. Ele não mentiu, não enganou. Assim que a mulher ouviu e passou a remoer os conceitos mentirosos, a sua mente foi contaminada, então ela já caiu na armadilha. Então, a primeira coisa que ela disse para ela, não é bem assim. Conhece essa frase? Não tem nada a ver. Não é bem assim como você está pensando. Então, a palavra, ela só muda às vezes alguma coisa, mas ela continua sendo a mesma. Então, ela faz exatamente isso. Ela começa, então, trabalhando. Então, qual que é o comercial de Satanás? Então, ele começa implicitamente dizer que Deus é muito controlador. Não é isso que as pessoas falam? Ah, não, gente, eu não vou ler a Bíblia não, porque ali é muita regra, muita regra. Deus é muito controlador, eu não quero ser manipulado. É assim que eu ouço. Eu não quero ser manipulado pela palavra. Então eu não leio. Eu conheço Deus. Esse Deus que eu não sei qual é o que ele... Mas a palavra eu não leio, porque eu não quero ser manipulado, porque isso é manipulação de massa. É assim que eu comecei a fazer um curso de psicanálise, o professor falava isso. Estudar a Bíblia, isso aí é manipulação de massa. E não sei o que, até que eu tive que sair, que eu não aguentava mais. Não terminei meu curso, porque não tem condições. Entende? Então, Deus é muito controlador. Outra coisa, vocês não vão morrer, não. Lê o segundo versículo. Respondeu a mulher à serpente: o fruto das árvores do jardim podemos comer. O 3 e o 4. Mas o fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem dele comereis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Então, olha aí. Então, aí. Primeiro, ela diz, Deus é muito controlador, hein? Isso aí que ele está falando não é bem assim, não. A segunda coisa, vocês não vão ser penalizados, não vão morrer mesmo. Isso aí é engano, não vai morrer mesmo. E o número 5? Porque Deus sabe que no dia que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Então, olha o comercial de Satanás, certo? Olha, se você fizer isso, quebrar essa pequena regrinha, que é pequena, você vai ter muitos benefícios. Olha os benefícios, seus olhos serão abertos e vocês vão ser igual a Deus. Porque essa sempre foi a intenção de Satanás, desde que ele foi jogado nessa. Ele queria tomar o lugar de Deus. E hoje você fala o quê? Quando o eu está no centro, nós somos os próprios deuses. Agora, irmãs, Deus é controlador. Por que Deus não queria que a gente experimentasse daquele fruto, do bem e do mal? Porque Deus não queria que você tivesse experiência com o mal. O desejo do coração de Deus é que nós sempre tivéssemos experiência com o quê? Com o bem. E nunca com o mal. Deus não queria que a gente tivesse experiência com a maldade. Foi por isso que ele colocou essa proibição. Eu não quero que vocês tenham experiência com o quê? Com o mal. Então a Bíblia ensina repetidamente que as leis de Deus são para o nosso bem e para a nossa proteção. E a obediência delas traz o quê? Bênção. O que Satanás diz? Mentira. Não é bem assim não. Você não vai morrer. Se você quebrar a regra, você não vai morrer. E aí aconteceu o que aconteceu. Então, irmãs, Satanás ele tem um comercial muito bonito. Então ele planta na mente, né, na nossa mente, que as leis divinas são insuportáveis. E você vê, essa geração não quer saber. Eles não querem saber o que está escrito na Bíblia. Eles não querem saber. Por quê? Porque eles acham que Deus então vai controlar a vida deles. Então eles falam hoje que as leis de Deus são insuportáveis, são incabíveis e são o quê? Injustas. Então, nós seremos o que? Infelizes se nós fizermos isso. Então, a primeira coisa que Satanás faz é questionar se realmente o Criador é sábio. Ele faz com que eles questionem também algo muito sério.
que nós continuamos questionando hoje, que é a bondade de Deus. Então, primeiro ele diz, olha, se você tiver experiência com o mal, você não vai morrer. A segunda coisa assim, eles questionam a bondade de Deus. Então, por isso que quando a gente sofre, a primeira coisa que vem na nossa mente é por quê? Por que que Deus está fazendo isso? Por que que Deus está permitindo isso? Então, ele sabia que ele saberia, então, colocaria isso na mente do homem. Nós questionamos o Criador quando nós não aceitamos a nossa condição. Certo? Nós somos mulheres, existem mulheres e homens. Não existe meio termo. Ou você é mulher, ou você é homem. Então aqui é exatamente o que ele faz. Hoje nós vemos isso, irmãs, questionando, isso é diabólico, questionando a criação de Deus. Porque questionaram não só a sabedoria do Criador, mas também a bondade de Deus. Então, quando Deus coloca aquele anúncio lá, né, essa pequena proibição, Satanás convence de que Deus quer restringir o comportamento, que não quer que você seja livre, que você viva a sua vida. Ele quer tirar aquilo que é bom da sua vida, aquilo que é prazeroso. Então, além de duvidar da sabedoria de Deus, Eva também começa a duvidar do quê? Da bondade de Deus. Irmãs, pode perceber. Se as coisas não estão bem, o primeiro item que surge na nossa mente, aonde está Deus? Por que que Deus está permitindo isso acontecer na minha vida? Deus é injusto, eu fiz de tudo e agora olha o que está acontecendo. Então, será que Deus queria mesmo o que era melhor para ela? Foi tudo isso que começou na mente dela por causa da astúcia do comercial de Satanás. Então, irmãs, uma vez que a gente comece a duvidar da vontade de Deus, nós começamos então a achar justificativas para rejeitar a vontade de Deus na nossa vida. Quando nós começamos a duvidar da bondade de Deus, nós começamos a duvidar da vontade de Deus e achamos então justificativas para rejeitar a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável para as nossas vidas. Então a gente começa a rejeitar a sua vontade, decidir o que é certo ou errado para nós, porque eu não quero saber o que Deus pensa, eu é que decido, a vida é minha, o corpo é meu, né? Meu corpo, minhas regras. Então as pessoas começam a decidir, porque elas não querem mais ouvir, né, os conselhos de Deus. E nós começamos então a tomar conta da nossa própria vida, insistimos em ser o quê? Independentes. Gente, a pior fase, desculpa a maioria dos jovens e adolescentes, eu não vejo a hora de fazer 18 anos. Eu não vejo a hora de fazer 18 anos, fazer o que eu quero, o que eu posso. Gente, qual a diferença? A única coisa que vai acontecer quando você fizer 18 anos é que você vai preso quando você cometer um delito. Porque o resto continua tudo a mesma coisa. Gente, da onde saiu essa ideia de que você faz 18 anos e você vai poder fazer o que quiser? Gente, não. Porque você, enquanto você não se casar, você vai estar dentro aonde? Da cadeia de autoridade dos seus pais, porque ela só muda quando você se casa. Então, nos 18 anos, seu pai e sua mãe não vão precisar tirar você da cadeia e nem ir lá pagar uma conta que você fez. Você vai ter que pagar a conta, se não pagar, vai para protesto. E se cometer um delito, vai ser preso. É a única coisa, gente, que muda. Porque a lei de Deus só muda para nós quando a gente se casar. Então, essa história, quando fizer 18 anos, gente, só isso. E as mamães, a gente orienta também. Tem gente que faz festa. Agora minha filha é independente. Falei, gente, não cai nessa, isso não é verdade. Entende, mano? Nós precisamos entender as coisas. Então, as pessoas querem ser independentes de Deus. Querem ser independentes, querem fazer isso tudo. Mano, foi da onde que saiu disso? Desse comercial aqui, que tá até hoje rolando, que é o comercial mais antigo da Terra, que tá rolando até hoje. Não muda, muda até os personagens. Né, gente? Muda até o ambiente, mas a propaganda é a mesma e continua trazendo ilusão para muitas pessoas. Então, o que nós precisamos entender, irmãs, quando nós insistimos em ser independentes de Deus, não dar ouvido aos santos conselhos de Deus, a verdade, irmãs, é que Deus é bom
E mesmo que nós não aceitemos e nem acreditemos que Deus é bom, não nos cabe julgar a bondade de Deus, a bondade de suas palavras, nem os seus caminhos. Então, naquele tempo, eles não julgavam nada, certo? Tudo ali era muito bom. Mas quando Satanás começou a ludibriar, seduzir a mente de Eva, ela já começou a duvidar, certo? Não. E elas começaram a duvidar, então, das promessas também de Deus, né? Duvidar dos caminhos de Deus. Então, a promessa de Satanás que ele faz a Eva foi muito tentador. Então, ele fala assim, olha, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus e vocês vão conhecer o bem e o mal. O que Satanás disse a ela foi 3 coisas sobre a árvore proibida que atraíram a Eva. E nós vamos falar isso depois. E agora, minha amiga, nossa amiga Elaine, nós queremos trazer uma canção que ela fala a respeito da bondade de Deus. Então, assim, se existe qualquer resquício no seu coração de que Deus não é bom, a palavra de Deus diz que a bondade de Deus, ela dura para sempre. Então, se de alguma forma nós já fomos contaminados e quando os dias não são bons, são nublados, são difíceis, nossa mente, nosso coração começa a duvidar de Deus, nós precisamos resgatar isso. Porque o que Satanás ele fez foi saquear a gente da consciência da presença de Deus o tempo todo. E tirar da nossa mente e do nosso coração os conselhos de Deus, os caminhos de Deus e a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável para nós. Mas também fazer com que a gente duvide da bondade de Deus na nossa vida. Então nós vamos cantar essa canção.